Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito a mais uma discussão na esfera judicial que vinha de longa data, que tratava da incidência ou não das contribuições do PIS e da COFINS sobre as receitas de aluguel de bens móveis e imóveis. Então, na última quinta-feira, no dia 11 de abril, o Supremo Tribunal Federal encerrou essa discussão, ao decidir que as contribuições para o PIS e da COFINS incidem sobre as receitas auferidas pelas empresas que se dedicam à locação de bens móveis e imóveis. Então, por um placar de 8-2, foi decidido que a incidência das contribuições é constitucional porque faz parte do faturamento da atividade empresarial para essas pessoas jurídicas que se dedicam a essas atividades. Então, essa discussão que os contribuintes vinham travando com a União de longa data se encerrou agora, na semana passada, dia 11 de abril. E a União saiu vencedora nessa discussão. Então fica encerrado o tema sobre essa matéria. Agora, ainda dentro da legislação federal, nós vamos apresentar aos senhores aqui a questão sobre os juros sobre capital próprio para 2024. Então, por força do disposto no artigo 18 da Lei 14.789, de 29 de dezembro de 2023, desde 1º de janeiro de 2024, a base de cálculo dos juros sobre capital próprio sofreu alteração. Então, desde 1º de janeiro, as pessoas jurídicas devem observar os seguintes dispositivos para fins de apuração da base de cálculo. A composição da base de cálculo dos juros sobre capital próprio passou a ser, desde 1º de janeiro de 2024, constituída pelo capital social integralizado, certo? Então, capital social integralizado, as reservas de capital, que constam no parágrafo 2º do artigo 13 e no artigo 14 da Lei 6.404, de 76. Essas reservas de capital, então, que constitui a base de cálculo do capital próprio, reserva de capital seria a reserva de contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal de ações, e a reserva de capital do valor de lançamento de ações sem valor nominal destinada ao reembolso do capital que exceder o valor do reembolso. Então, nós temos capital social integralizado, essas duas reservas de capital, reserva de contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal de emissões de ações ou que ultrapassar o valor de resgate, somada às reservas de lucros, e aqui que vem uma grande alteração, reserva de lucros, exceto a reserva de incentivos fiscais de que trata o artigo 195A da Lei 6.404, ou seja, as reservas de subvenções fiscais, elas não são mais integrantes da base de cálculo dos juros sobre capital próprio, devem ser diminuídas do valor do patrimônio líquido. Deve ser também diminuídas as ações em tesourarias e, no caso, prejuízos fiscais, ou lucros, se alguma empresa ainda tiver essa titulação. Então, vejam bem que a base de cálculo do juro do capital próprio, de 1º de janeiro de 2024 para cá, sofreu uma alteração significativa, principalmente porque agora, no termo de reservas de lucro, devem ser excluídas reservas de subvenções fiscais, e de reserva de capital ficam somente as duas reservas de contribuição do subscritor, que ultrapassaram o valor do capital, o valor nominal de emissões, e o valor que ultrapassaram o valor do reembolso de ações. Além disso, nós temos também todos aqueles resultados positivos ou negativos de cunho societário, também devem ser desconsiderados para fins da composição da base de cálculo do juros sobre capital próprio. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses.
Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e depois o colega André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Neste módulo do painel da CCA, vamos comentar algumas alterações vinculadas à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar pela alteração na legislação tributária estadual publicada no dia 10 de abril de 2024. Conforme divulgado pelo Governo do Estado no site da Secretaria da Fazenda, foi aprovada a Lei 16.109, promovendo alterações em dispositivos da Lei 6.537, que é o procedimento tributário administrativo do Estado, e também na Lei 8.820, de 89, que é a lei básica do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Em relação ao processo administrativo tributário, ficou revogado o dispositivo que classificava como multa material qualificada de 100% a infração por reduzir o montante do imposto do ICMS devido mediante a apropriação de valor a título de crédito de ICMS não previsto na legislação tributária. Dessa forma, quando essa infração for constatada pelo fisco, passa a ser combinada com multa básica de 60%. Já em relação à lei básica do ICMS, ela atualiza a definição de momento da ocorrência do fato gerador do ICMS, local da operação, contribuinte e base de cálculo relativamente à cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais com bens e mercadorias e prestações de serviço de transporte destinados a consumidores finais contribuintes e também não contribuintes. Essas alterações visam adequar a legislação gaúcha do ICMS às disposições da Lei Complementar 190 de 2022, que regulamentou o diferencial de alíquota, o chamado DIFAL, em nível estadual. Também implementou as regras da Lei Complementar número 204, agora do final do ano de 2023, que determinou a não ocorrência do fato gerador do ICMS nos casos de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Como é de conhecimento geral, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de constitucionalidade, a chamada ADC 49, ele reconheceu a não incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais de mercadorias a partir de janeiro de 2024, assegurado o direito à transferência do crédito do imposto e, para isso, determinou que os estados disciplinassem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, motivando inclusive a publicação dos convênios números 178 e 225 de 2023. A nova lei também excluiu a data fim para a aplicação do adicional do Ampara, ou seja, o Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Rio Grande do Sul, que tem um percentual geral de 2%, incidente sobre as saídas internas a consumidor final de bebidas alcoólicas, cerveja sem álcool, cigarros, fumos diversos, perfumaria, cosméticos e também televisão por assinatura. A cobrança desse fundo estava prevista para vigorar até 31 de dezembro de 2025, prazo que agora foi revogado, passando essa cobrança a ser por prazo indeterminado. A nova lei ainda prevê novas hipóteses de transferência de saldo credor de ICMS por estabelecimento industrial, acrescenta também previsão de dispensa e
de exceções à regra da obrigatoriedade de inscrição do contribuinte no CGCTE de tributos estaduais, que é a inscrição estadual do ICMS. Também trata de operações com diferimento do pagamento do ICMS devido e ainda procede outras alterações. Também tivemos a publicação da nota técnica sobre o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE simplificado. Essa nota técnica implanta serviço de autorização do CTE simplificado e faz ajustes na validação do provedor de assinatura e autorização, que tem a sigla PAA. O ambiente de teste será até 2 de setembro de 2024 e o ambiente de produção até 7 de outubro de 2024. O conhecimento de transporte eletrônico, o CTE simplificado, poderá ser utilizado nas prestações de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual de mercadorias que envolvam diversos remetentes ou destinatários e um único tomador de serviço. O transportador poderá emitir um único CTE referente a todas as prestações realizadas para este tomador por veículo e por viagem. Por último, na semana passada foram publicadas 2 instruções normativas tratando especificamente de repetição de indébito, apresentando o requerimento por meio de sistema de protocolo eletrônico disponível no portal ECAC ou por meio do portal Pessoa Física, e remessa interestadual de coque verde de petróleo para formação de lote de exportação em recinto não alfandegado, cujo pagamento do ICMS é suspenso nos termos de protocolos celebrados com outras unidades da Federação. Então eram essas as informações da área fiscal quanto às alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de apresentar aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Finalizando o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que a Receita Federal publicou na semana passada a Instrução Normativa número 2185, alterando a Instrução Normativa número 2110, que dispõe sobre normas gerais de tributação e arrecadação das contribuições previdenciárias. A medida objetiva atualizar o texto normativo por meio da inclusão de entendimentos jurisprudenciais vinculantes, da adequação de dispositivos à normatização superior recentemente publicada e do tratamento adequado sobre tópicos relativos ao e-social. As principais alterações de ordem tributária são as seguintes: não há incidência das contribuições previdenciárias patronais sob a prorrogação de 60 dias do salário maternidade das empresas optantes pelo programa Empresa Cidadã. E o produtor rural pessoa física, sem inscrição no CNPJ, está dispensado do pagamento do salário educação incidente sobre a folha de salários. Também o conceito de parceria rural foi adequado ao conceito previsto no Estatuto da Terra. Segundo a nova redação, parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou parte dele, incluindo benfeitorias, outros bens ou facilidades, caso haja, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, ou a entregar animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha de forma isolada ou cumulativa dos seguintes riscos: caso fortuito e de força maior do empreendimento rural, dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais de participação do proprietário previstos no Estatuto da Terra, e das variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.